Olá, gente, bem-vindos a mais um encontro de História do Pensamento Cristão Moderno, aqui da graduação em Teologia da FAECAD, e a gente está tratando efetivamente do século XX, né? Coloquei aqui a nova teologia, mas é claro que essa nova teologia é num aspecto muito mais amplo, muito mais macro, para a gente abarcar isso. É quase que uma ideia de um coletivo, porque há várias teologias aí que elas vão germinar, frutificar, vão relativamente crescer no século XX, mas sem dúvida nenhuma, pessoal, é importante que a gente possa pensar aspectos sempre históricos, aquilo que eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo isso desde o início, né? Desde o início aqui do nosso curso, da nossa disciplina, já estamos no finzinho, teremos esse encontro e mais um outro só, enfim, após isso a gente encerra essa modalidade do curso de História do Pensamento Cristão Moderno, mas é, é importante a gente evocar e relembrar algumas questões que são muito importantes. E pode parecer, pessoal, que isso não é relevante, mas é de extrema relevância. Por quê? Vou dar um exemplo a vocês. Estamos vivendo a época da pandemia, do coronavírus. A nossa geração, né? Essa geração aí, a geração talvez dos nossos filhos e netos, eles vão nos perguntar que mudanças que aconteceram, que mudanças, além de serem implementadas, elas foram catalisadas, foram aceleradas. E um dos aspectos, claro, está aqui, né? Esse curso que era inicialmente presencial, a gente está aqui de modo remoto, à distância, trabalhando, continuando estudando. Muitas outras questões, né? A questão do próprio distanciamento, como as crianças que nasceram nesse período da pandemia, de que maneira isso vai afetá-las ou não. Enfim, são essas questões, são essas pontuações, são essas ponderações no campo sociológico, antropológico, psicológico, que são importantes a gente o tempo inteiro relembrar, pessoal. E fazer análises, fazer assertivas, fazer pontuações, indicações, inferências, para que efetivamente a gente possa tratar o fazer teológico, o pensamento cristão, como a cristandade se comportou naquele determinado momento histórico, de uma maneira muito mais, cada vez menos errônea, vamos colocar assim, cada vez com menos equívocos, cada vez com menos achismos e muito mais questões de cunho científico, de aspectos pautados em todo uma conjunção e conjugação de questões e de fatores para que a nossa análise, a nossa leitura daquele tempo, ela seja efetivamente contundente, ela seja efetivamente importante, ela seja efetivamente uma leitura que coloque o máximo de questões, todas é complicado, mas que a gente precisa colocar o máximo de questões importantes na nossa análise, que a nossa análise ela fique de modo muito mais macro e ao mesmo tempo micro, ou seja, que eu possa pensar coisas importantes que aconteceram e que essas coisas importantes elas foram, sem dúvida nenhuma, fatores de mudança, fatores catalisadores, fatores de turning point, fatores de pontos de inflexão, fatores que, sem dúvida nenhuma, foram fundamentais para que o fazer teológico ele se processasse, ele se fizesse, ele se organizasse, ele propalasse
daquela maneira e não de outra. Então, isso é muito importante a gente pensar. Então, é importante e fundamental eu ter na minha cabeça o século XX, ele foi o século onde o desaguar de todo o desenvolvimento tecnológico e a praxis do século anterior, do século XIX, da questão já falei isso aqui na aula anterior, na questão da prática da tecnologia na vida humana, da utilização da tecnologia, do conhecimento, da ciência na vida humana, ela deságua no século XIX. Por isso, o século XIX, se você comparar com todos os demais séculos, é um século onde a tecnologia ela vai o tempo inteiro regir a vida humana, né? Na área da comunicação, na área da escrita, na área das descobertas, na área tecnológica, o tempo inteiro. Então, assim, isso vai afetar o vida teológico. Agora, é importante eu colocar dois aspectos fundamentais que moldaram a maneira de ser do século XX, que é, 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 num curto período de tempo, esses dois episódios, eles deixaram uma marca indelével, sabe? Deixaram uma marca é, 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 muito contundente nas gerações e nós somos os reflexos do que aconteceu, porque os nossos bisavós, tataravós, avós, de um certo modo, ou foram influenciados por esses dois eventos. Quais sejam esses dois eventos, pessoal? A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Eu tenho que voltar a essa temática porque muitos teóricos e muitos teólogos e muitos filósofos eles vão trabalhar o próprio Ernest Bloch, que eu falei na aula anterior, ele perpassa a ideia da esperança, né? Da esperança de que o homem não é feito pelo seu passado, mas pelo seu futuro. Então, e a partir daí, o Jürgen Moltmann, ele vai ele pensar a teologia da esperança, por exemplo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o próprio Viktor Frankl, né, que foi um psiquiatra austríaco que trabalhou a questão da logoterapia, a questão da existência humana, a questão do mal, a questão da dificuldade que o próprio Frankl ele passou por 3 ou 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, repara como que esses dois eventos eles vão marcar essa geração de um modo muito profundo. E a partir daí, essas marcas, né, essas nódoas, se eu posso dizer assim, elas vão reverberar uma série de coisas. Então, a gente precisa pensar e refletir de novo sobre a questão da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que a partir delas, e o próprio questionamento, o porquê desse conflito, o porquê de tantas mortes, o porquê de tanta exaurição, os recursos foram exauridos, tentar fazer um neologismo aqui, gente, mas não funcionou. Mas exaurir mesmo, sabe? O continente europeu, até então, era o continente que ditava as regras para o mundo ocidental. E a partir da Segunda Guerra Mundial, esse pêndulo muda para duas superpotências: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, capitalista, e a União Soviética socialista. Então, assim, e aí dentro desse contexto bipolar, né, essa bipolaridade das superpotências, eu vou ter as áreas de influência e as áreas satélites delas. Isso é importante pensar, porque a partir daí eu tenho uma série de reverberações no pensamento no fazer teológico. Tá certo? Então, é importante, viu? Muito mais, vocês sabem disso, né? Vocês são meus alunos aí, já estavam comigo lá no primeiro período, muito mais do que eu pegar isso aí, traçando todas as teologias que abarcar a teologia negra, a teologia feminista. Claro que a gente pode até citar isso, mas
muito mais do que falar delas, eu quero pensar o aspecto mais macro, o aspecto epistemológico, um aspecto holístico, uma ideia muito mais robusta do que levou, ou quais foram as causas, as questões que levaram a gente ter esse mundo tão diversificado no século XX, em termos teológicos. E aí vai uma questão importante, pessoal. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas vão desaguar numa concepção, que não é uma concepção do século XX, mas é lá do século XVIII, é uma ideia iluminista, até certo ponto, que vai desaguar, que vai reforçar, que vai efetivamente implementar uma nova era para as religiões e, sobretudo, para a cristandade, que é a era secular. Então, olha que interessante. A gente vai ter esse exórdio, esse preâmbulo, só para a gente poder concatenar as ideias e a gente preparar o nosso sobrevoo. Não vai ser também algo exaustivo, né? A ideia é exatamente um sobrevoo, uma ideia de um passant, para que a gente possa caminhar e a gente entender um pouquinho o que foi esse século XX e o porquê dessa nova teologia. Então vamos lá, gente. O recorte temporal do século XX, né? Sem dúvida nenhuma, esse tempo aí, esse momento, esse período de 1914 a 45, ou seja, as duas guerras aí, ele vai trazer, esse recorte temporal trouxe mudanças e transformações drásticas para o mundo, que era a Europa, né, do que ela enfrentara desde a era dos conflitos religiosos e ideológicos da Guerra dos 30 Anos, que foi o conflito entre católicos e protestantes. Então, repara, às vezes as pessoas falam assim, a Europa está morta espiritualmente. Claro, é uma série de coisas, gente, uma série de questões. Desde o século XVII, desde a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, a gente vê um arrefecimento da fé neles, tá certo? Então a gente precisa entender o porquê. Não foi do nada que hoje igrejas viraram pubs na Inglaterra, templos, né, religiosos, templos cristãos, estavam boates e por aí vai. Então o mundo havia passado por duas guerras globais, impessoais, totais e mecanizadas, claro. A era da ciência se fazendo, né? Que eram causadas, que causaram, perdão, uma perda enorme de quê, gente? De vidas e de recursos. Isso vai gerar questões de cunho profundo de análises filosóficas de existência, do porquê, do divino, por que Deus permite isso, por que Deus não permite, por que tantas mortes. Essas coisas a gente precisa colocar, porque senão a gente se perde. A gente não consegue fazer uma análise coerente e correta. Então, a igreja cristã, tornada global pela expansão missionária, sem dúvida, né? Sobretudo a expansão missionária ali do finalzinho do século XIX, a partir de missionários tanto europeus quanto missionários estadunidenses, né? A gente tem, por exemplo, no nosso caso brasileiro, as igrejas batistas muito vinculadas à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, os dois suecos, né? O Daniel Berg e o Gunnar Wingren, que trouxeram aí a ideia do pentecostalismo pautado aí na questão do batismo com o Espírito Santo, missionários da Assembleia de Deus, né? Então, olha que interessante. Havia realmente essa explosão missionária no finalzinho, sobretudo a partir da segunda década do século XIX, mas essa explosão missionária. Então, a gente pode dizer que essa igreja cristã realmente ela era globalizada no sentido de que os missionários estavam em campo, né? A partir então do século XX, ela começa a enfrentar uma crescente, tá? E cada vez maior intervenção estatal no que a igreja considerava seus direitos e privilégios, bem como responsabilidades.
O que seria isso, gente? Muito da questão social, muito da questão ah, do evangelho social, da questão da ação social, da questão de olhar para o próximo. A igreja era esse alento, né? Não apenas um alento espiritual, mas também material, no sentido de educação, de formação de escolas, de desenvolvimento de pessoas, de hospitais. Você tem hospitais adventistas, presbiterianos, escolas, né? Então, olha que interessante. Todas essas questões aí, isso vai começar a ser reivindicado por esse Estado, sobretudo pós ali conflitos, esses dois conflitos mundiais. Por quê? Porque está tudo destruído. Quem que vai reconstruir tudo? O Estado. Então, a partir dessa ideia desse Estado é, poderoso, desse Estado provedor, Estado que eu estou dizendo, viu, gente? O establishment. A ideia de governo, a ideia do público, da coisa, da res pública, da coisa pública. Então, esse crescimento do ter e das funções desse Estado secular tem sido estimulado pelo progresso na legislação em relação ao quê, pessoal? Ao bem-estar humano, ao bem-estar social. Por que o bem-estar social? Porque após a guerra, está todo mundo destruído, está todo mundo sem emprego, a economia em frangalhos. Não se esqueçam que no período entre guerras acontece a Grande Depressão, não é isso? Em 1929. Olha quanta coisa acontece nesse período de 1914 a 1945. É muita coisa acontecendo, né? Às vezes a gente olha para esse nosso período, por isso que eu história, pessoal. Eu amo história, sou historiador, sou um teólogo, eu sou um historiador teólogo, né? Eu amo história porque a história, às vezes, você fala, olha, o pior período, não tem isso que é o pior período, querido. Bom, olha, e aí quanto às questões apocalípticas, né, as ideias escatológicas, olha, né, Jesus está por vir, olha, ele mesmo disse que nem o Filho do Homem sabe o dia nem a hora. Eu acho que às vezes a gente conjectura demais, porque se a gente for olhar para a história, houve momentos no passado tão piores ou piores que esse que a gente está vivendo. Só para a gente abarcar aqui, para a gente ter uma ideia. Houve epidemias tão piores quanto essa. É claro que a gente está globalizado. É claro que eu sei que agora o cara a quilômetros de distância, lá alguém, quilômetros de distância lá na China, vai assistir em tempo real. É outra realidade na velocidade em que as informações, na quantidade que as informações elas acontecem nesse século XXI. Agora, que esse é o pior período. Não, não, não. Eu li uma vez um texto, não vou lembrar o livro exatamente agora, mas era um livro de é, história antiga, que dizia assim, a juventude esta geração, esses jovens não respeitam os mais idosos, que são sábios, infelizmente não vivemos mais os tempos como era antes. Você pensar, pegar isso aqui, é algo contemporâneo, né? Puxa vida, claro, antes as pessoas tinham mais respeito, né? As pessoas tinham mais. É, a ideia da educação era muito mais valorizada do que hoje. Esse texto que eu acabei de declamar para vocês aqui é um texto de Babilônia, da época de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo. Então a gente às vezes. Por isso que é maravilhosa a história, porque ela nos coloca de novo no trilho. Quando vem esses devaneios anacrônicos, né? A gente acha que a gente vive no pior período, no melhor período, ou que vai acontecer aquilo. É claro que é importante olhar o passado, mas exatamente para isso, para falar, olha, já aconteceu outras vezes. Tão pior quanto agora, ou tão melhor quanto agora. Enfim, fechando esse meu parênteses aqui dessas minhas digressões e divagações com vocês, mas só para a gente pensar o seguinte, esse período, esse recorte temporal de 1914 a 1945 vai gerar esse Estado secular. E o que é secularismo?
que é essa ideia de secularização? E aqui eu coloquei, até coloquei a figurinha aqui, ela é bem sugestiva. Aqui, ó, a lata de lixo. E aqui eu tenho a cruz, representando o neocristianismo. Aqui a lua, né, o islamismo. Aqui a estrela de Davi, o judaísmo. Aqui o peixinho, representando também a ideia cristã, mas a ideia de religiões orientais. Tá bom? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? A ideia de secularização que a gente tem hoje. Eu não preciso de religiões. O indivíduo está colocando no lixo todas as religiões. Vamos entender melhor isso? O termo secularização começou na Revolução Francesa. Olha o que eu falei para vocês. Às vezes as pessoas acham que estão descobrindo a roda, né? É isso, é falta de leitura, pessoal. Tem que ler para você saber de onde as coisas estão vindo ou de onde elas vieram. O termo secularização começou no século XVIII, na Revolução Francesa, onde os bens eclesiásticos foram confiscados pelo Estado na França revolucionária. E depois, o caso de clérigos que abandonaram a religião. Para ser o quê? Para ser revolucionários. Eles abandonam. Muitos casos de muitos padres, né? Na França, eles aderiram, desculpa, estou com um problema hoje travando a língua aqui. Eles aderiram ao movimento da Revolução Francesa e viraram as costas para a religião. Então as palavras falam, fulano ficou secularizado. Esse conceito que em primeiro momento foi pensado como a neutralidade. Isso que é importante, pessoal. Isso que é rico demais. A ideia epistemológica de onde vêm as coisas. Esse conceito de secularização, ele tem a ver, então, com a ideia de neutralidade do Estado. Não a rejeição, mas neutralidade do Estado em assuntos religiosos. O Estado não tem nada a ver com o que acontece na igreja, por exemplo. Mas depois foi sendo alterado para uma concepção de rejeição de tudo o que está relacionado à religião. Viu como é que o conceito foi mudando ao longo do tempo? Isso é muito legal, gente. O Hayat Kozelik e o John Pocock são dois papas aí, né, dessa área que a gente chama de história das ideias, história dos conceitos. Como os conceitos eles são formados e eles são alterados com o tempo. Né? A ideia de cristão, as pessoas falam cristão, a ideia romântica de pequeno Cristo. Não, a ideia de cristão no início era um termo pejorativo. Cristãozinho no diminutivo de diminuir a pessoa. Essa é religião horrorosa, essa é religião de pobre, essa é religião de um nazareno louco, entende? Se a gente pudesse situar o cristianismo no nosso tempo odierno, gente, é como se alguém fosse evangelizar, sei lá, Nova York, Londres, hoje em dia, para falar de um cara que morreu por muitas pessoas, sei lá, num país em desenvolvimento que ninguém conhece. Era mais ou menos isso a ideia. A Palestina era aquele mundo lá que ninguém conhecia, tá certo? É como se a gente hoje colocasse, sei lá, uma ilha do Pacífico, não sei, entende? Distante, pequeno. Ou seja, então as pessoas falam assim, essa ideia, né, de cristianismo pautado no solo, isso não dava nem uma nota de rodapé num documento romano. Então, é importante a gente entender as coisas, o porquê delas, né? E aí, para a gente aprofundar um pouquinho mais, eu trouxe aqui uma citação, né, de um livro do Mariano Faso. Mariano Faso é um teólogo argentino, católico, que trabalha muito essa ideia, né, de polarização e de cultura, o culturalismo, e ele fala uma coisa muito interessante sobre a modernidade e essa ideia da secularização que ele fala aqui.
Considero que a modernidade pode ser identificada como um processo de secularização, mas este tem ao menos dois significados, pelo menos dois significados essenciais. O primeiro deles equivaleria a uma desclericalização do mundo medieval, através do redescobrimento da autonomia em relação ao tempo. Ou seja, é uma ideia inicial de efetivamente se despir das ideias ortodoxas, dadas em ritos. Por isso que ele fala ali desclericalização, daquela ideia medieva, né? Que a religião ela está pautada, ela está direcionada no homem. E aí pautado na autonomia, né? A ideia efetivamente renascentista, a ideia que reverbera na Reforma, que depois reverbera na Revolução Científica. Então, olha lá, mundo medieval através do tempo. O segundo, pelo contrário, se identificaria com a afirmação da autonomia absoluta do homem, contando isso. Pelo contrário. E o segundo, pelo contrário, se identificaria com a afirmação da autonomia absoluta do homem, cortando todas as pontes com uma possível transcendência. Repara que a primeira entende ainda a religiosidade, ela quer se desvincular de alguns aspectos, como eu vou dizer, ritualísticos, ortodoxos, tradicionais. Já o refinamento do conceito, ele já traduz a ideia de se cortar as pontes, todas as pontes, do que é transcendente, do que é o divino, do que é o sobrenatural. A modernidade, portanto, se apresenta ambivalente. Se uma parte há uma modernidade cristã, enquanto existe uma consciência mais madura de uma relação mais harmônica entre as ordens naturais e sobrenaturais. Por outro lado, há na modernidade fechada a transcendência com a pretensão de uma autoexplicação do sentido último da existência humana. O Felipe Pondé estava falando esses dias que todo cético ele é melancólico e depressivo. E é uma verdade, porque a maioria das pessoas que elas buscam na própria autonomia, tá aqui, ó, finalzinho que o Mariano está dizendo aqui, ó. Olha, então, essa modernidade de hoje, esse avanço da ideia secularista é considerada como um anti-religião, né? Antes de se ter aqui, ó, a transcendência com a pretensão de uma autoexplicação do sentido da vida, isso que está querendo dizer aqui, um sentido da vida, a ideia da vida, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, uma explicação meramente humana, meramente material, vai ser levada ao fracasso. Ela é fadada ao fracasso. Não há respostas suficientes. E aí a pessoa entra em crise. Então, olha que interessante, que é um pouco do que a gente vive hoje, né? Um pouco não é o que a gente vive hoje, esse período de pós-modernidade, ou hipermodernidade, onde conceitos da modernidade são amplificados e aumentados. Enfim, onde eu quero chegar, para que a gente entenda esse espírito antirreligioso, o espírito de que o Estado provê tudo, de que a resposta está plenamente nesse plano aqui, isso advém muito, isso vai ser o berço de onde as teologias do século, ou a teologia do século XX,
ela vai se deitar. Essa ideia secularizada de mundo. Tá bom? Nessa perspectiva, então, de um Estado forte, tanto nas regiões da Europa que permaneceram sob controle soviético, quanto nas não sob influência comunista, né? Nota-se o processo de secularização se acelerou. Então, o que eu quero dizer? Tanto nas áreas, nas regiões, né? Da Europa, que permaneceram fora do controle soviético, ou seja, na área capitalista, quanto na área soviética, houve uma exacerbação da ideia secularizadora, tá bom? Da sociedade. Então, 20 anos após, aí começam as reverberações para nós, no campo da cristandade. 20 anos após a Segunda Guerra, ou seja, 1965, em áreas tradicionalmente protestantes, como Escandinávia, né, ali Dinamarca, Suécia, Noruega, a ex-Alemanha Ocidental e a Grã-Bretanha, entenda-se aí a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. A frequência às igrejas diminuiu assustadoramente. Em alguns casos, menos de 10% da população tinha contato com alguma forma de cristianismo. Olha que interessante. Tudo isso vai reverberar no fazer teológico, gente. Nesses territórios, o que mais preocupava os líderes era a relação entre o cristianismo e o mundo secular. Então, pensando nessa perspectiva, voltando aí ainda do fazer teológico, aparece esse personagem importantíssimo para a teologia, mas que vai tentar dialogar, ele vai dialogar, mas tentando explicar as Sagradas Escrituras numa perspectiva moderna. Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, num ensaio publicado durante a guerra, intitulado O Novo Testamento e a Mitologia, ele vai apresentar, né, uma das mais influentes respostas a essa questão. Ele argumentava que a mensagem do Novo Testamento está permeada, né, oculta em meio a mitos e que, para ser ouvida hoje, ou seja, para ser contextualizada hoje, para ela ser inteligível hoje, ela deveria ser demitizada ou demitologizada. Ou seja, precisava tirar as questões míticas nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, para entender a essência da mensagem do que Cristo dizia. Porque, em tese, ou em última análise, a mensagem é uma mensagem de estilo de vida, de filosofia de vida. No Novo Testamento, há uma cosmovisão mitológica, em que Deus e outras forças sobrenaturais interferem na qual o universo é entendido em 3 camadas: céu, terra e inferno. Céu, terra e inferno. O mundo moderno, o tempo moderno, o diálogo que o Bultmann faz, não pode mais aceitar a noção de um mundo aberto a intervenções sobrenaturais. Pois é, nem compreende a Terra como se estivesse, né, pendente entre céu e inferno. Tudo isso deveria ser demitologizado, retirado. Isso é mito. Isso não dialoga com a nova postura secularizada da modernidade. Viu que interessante? Repara que a gente está apresentando um fazer teológico uma outra perspectiva. E nos Estados Unidos? A gente falou de Europa, né? Bultmann é alemão. Como é que estava essa questão na Europa? Paralelamente aos acontecimentos em território europeu, nos Estados Unidos, uma guerra era travada entre fundamentalistas e os setores mais progressistas do protestantismo norte-americano. No início do século, a nação norte-americana foi tomada por um sentimento nacionalista.
Com ênfase na retórica da guerra, fundamentalistas radicais interpretavam os acontecimentos da época como o cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse. Eu acabei de falar isso, né, gente? Repara que quando a gente não tem a leitura correta do quadro todo, a gente se perde nos detalhes, né? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. É uma ideia apocalíptica, a ideia de que existe um manifesto, de que eles são os melhores, eles são o povo que Deus escolheu para mudar o mundo. Essas questões elas são muito complicadas e elas trazem, por vezes, erros e equívocos muito difíceis. Em 24 de outubro de 1929, o pânico tomou conta das bolsas de valores de Nova York. A gente já falou que foi o crash da bolsa de Nova York. Ao longo de toda a década de 30, a nação americana esteve afundada na Grande Depressão. Foi então que teólogos menos otimistas passaram a ter impacto nos Estados Unidos. A obra Palavra de Deus e a Palavra do Homem, do Karl Barth, começou a fazer sentido para os americanos. A teologia do Niebuhr, né, dos irmãos Niebuhr, do Reinhold Niebuhr e do Richard Niebuhr, ela passou a fazer mais sentido no sentido na perspectiva de apresentar um homem pecador, alguém que peca, que falha, alguém que vai se apresentar diante de Deus, pessoal. Deus é um Deus bom, Deus de amor, mas ele também é justiça. Então, olha que interessante. Veio para o primeiro plano essas ideias. Em 1937, o Richard Niebuhr ele vai publicar o The Kingdom of God in America, o Reino de Deus nos Estados Unidos, indicando que a religião que se vivia na América, olha, em 1937, gente, imagine hoje. A religião que vivia na América era o quê? Era uma religião, olha que interessante essa frase dele. Um Deus sem ira trouxe homens sem pecados a um reino sem juízo por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. O Evangelho fácil. Qualquer semelhança com hoje é mera coincidência. Estou falando de 1937. Olha quanto tempo já tem. Paul Tillich, um outro teólogo, estou apresentando os teólogos para vocês, né? O Paul Tillich, ele fugindo, na Alemanha, ele vai fugir lá da região, né, da Alemanha, em 1934, quando o partido nazista tá no poder, né, as políticas nazistas, etc. Tillich propôs o que chamou de método da correlação, que consistia em analisar as mais profundas questões existenciais dos homens modernos e depois mostrar como o Evangelho reage a essas questões. Ou seja, de novo, a pauta, o centro do palco, está as questões do homem de hoje, do homem moderno. Deixou-se de lado a Bíblia, o Evangelho como centro do reino de Deus, o órgão emissor, o epicentro do Evangelho, a Bíblia, ela começou a ter um papel coadjuvante, um papel periférico. Por quê? Porque estava se centrando tudo no homem novamente, né? A partir da ideia autônoma, a partir de homens modernos. E assim, o Paul Tillich ele vai no caminho inverso, né? Ao invés dele centralizar a Bíblia, como o Karl Barth vai procurar fazer, né? A ideia da neo-ortodoxia, de colocar a Bíblia no centro do palco, quem que aparece no centro do palco para o Paul Tillich? As questões existenciais do homem moderno. Por isso que ele é considerado o filósofo entre os teólogos, né? Então, sua teologia sistemática foi uma tentativa de lidar com os temas centrais da teologia cristã, valendo-se dessa ideia, desse método, com o método da correlação, da ideia de se buscar entender, a partir da perspectiva do Evangelho, as questões existenciais do homem da modernidade. Pessoal, olha que interessante, né? A gente hoje foi um bate-papo mais sucinto, mais, eu penso, muito relevante para a gente pensar esse período de secularização que nós estamos, de onde ele veio, né?
como é que ele foi sedimentado, como é que ele foi edificado e como é que ele foi sendo propalado, como é que ele foi sendo divulgado. Está aí um pouquinho do que a gente trabalhou. A ideia hoje, então, foi mostrar a vocês como acontecimentos históricos eles reverberam no aspecto teológico e esse aspecto teológico ele vai dialogando, e precisa dialogar, claro, mas ele vai é, sendo embebecido de questões é, de aspectos sociais, de aspectos científicos, do aspecto da própria antropologia e sociologia. Né? Essas ciências elas vão trabalhar essa ideia de secularismo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, para as minhas considerações finais, olha que interessante que eu coloquei aqui. O século XX foi, sem dúvida, né, sem dúvida nenhuma, a efervescência de uma série de acontecimentos no campo econômico, tecnológico, sobretudo político, ideológico, sociológico e teológico. O conjunto de acontecimentos nessas áreas reverberaram e influenciaram muito o papel dos teólogos. Assim, ou desse modo, uma leitura histórica se faz extremamente necessária, a fim de que compreendamos melhor a era dos extremos e a teologia da crise que Calbar sempre evocou para a gente. Aqui estão as diferenças, mas onde eu quero chegar, gente, é um processo muito, muito, muito importante. A gente fazer essas leituras e esse olhar mais macro, mais amplo, sempre atento aos detalhes, para a gente conseguir entender exatamente o que aconteceu naquele período histórico e quais as relações essa sequência de eventos elas têm com o fazer teológico. É isso, gente. Um prazer estar com vocês hoje. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês.